Meus irmãos, quero novamente saudar os irmãos da paz do Senhor Jesus, amém? Por gentileza, pode se assentar, fiquem todos à vontade. Mais uma oportunidade, mais uma semana que Deus está nos dando, mais uma Santa Ceia, que a gente venha manter nas nossas mentes, nossas consciências, o sacrifício de Cristo, né? Eu quero trazer uma palavra para os irmãos, que eu lembro que eu preguei ela a primeira vez na minha vida, e que foi na nossa série de mensagens sobre o livro de Judas. Ainda foi na época da Rua Ariti, provavelmente faz aí mais ou menos uns 6 anos atrás, mas é um texto que eu estava relendo hoje e eu quero trazer para os irmãos, amém? Então abra sua Bíblia no livro de Judas, penúltimo livro da Bíblia, que só tem apenas um capítulo, e nós vamos ler os versículos 24 e 25, os dois últimos versos. Lá no finalzinho, antes de Apocalipse, Judas, capítulo 1, versículo de número 24 e 25. Amém? Que diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todo sempre. Amém. Quero falar sobre essa doxologia, essa adoração que Judas faz aqui nesses últimos versos da sua carta, falando sobre o único e poderoso Deus. Ele enfatiza aqui, né? Bom, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que Judas escreve essa carta com o objetivo de proteger os irmãos contra a infiltração dos falsos mestres. Naquela época, os irmãos sabem que as heresias se multiplicavam grandemente, e o objetivo de Judas era falar mais coisas sobre a nossa salvação, sobre o que somos em Deus. Só que ele diz que ele teve que desviar o assunto, ele teve que falar sobre outra coisa. Olha só o versículo 3 e 4 dessa carta, que diz assim: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, ou seja, ele queria falar sobre a nossa salvação, ele tinha outros temas, outros assuntos mais profundos, só que ele teve que mudar o rumo da sua carta. Ele disse assim: tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então ele mudou toda a prosa, toda a temática da carta. Agora, o que estava acontecendo naquele ambiente? Falsos mestres se infiltravam, se introduziram, pervertendo a graça de Deus, pervertendo a mensagem. Olha o que ele diz no verso 4: porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este momento, juízo, para esse mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Então, olha só que interessante. Tem um escritor, um comentarista chamado William MacDonald, que ele diz que Lucas escreveu os Atos dos Apóstolos e Judas escreveu os Atos dos Apóstatas. Ou seja, aqui ele vai descrever como que os falsos mestres eles agem, qual que é a sua motivação, que é o dinheiro,
como que eles se infiltram e o que eles fazem? Só quero que os irmãos se atentem a essa frase: dissolução da graça. Agora vamos voltar para o versículo de número 24. Depois que ele fala sobre os falsos mestres, como que nós podemos proteger, ele chega aqui e ele dá uma das declarações mais lindas de toda a Bíblia. Eu acho que esse é um dos textos mais lindos da Bíblia Sagrada, se nós soubermos destrinchar um pouco ele. Olha o que ele diz assim: ora, aquele que é poderoso. O que eu acho interessante no Judas é que ele vai apresentar os atributos de Deus, só que ele tem uma maneira única de apresentar o atributo de Deus. Geralmente a gente fala do poder de Deus para conquistar coisas. Deus, ele vai me dar poder. Poder para quê? Para eu ter um carro legal, para eu mudar de vida. A gente associa muito o poder de Deus para mudar a nossa vida no campo material. Só que para o que Deus ele é poderoso aqui? Ele é poderoso para o quê? Se vocês perceberem, a expressão, ora, aquele que é poderoso, ocorre 3 vezes no Novo Testamento. A primeira vez em Romanos 16, a partir do versículo de número 25 ali, 26, Paulo ele vai dizer que Deus, ele é poderoso para confirmar segundo o meu evangelho, ou seja, Deus ele não apenas nos apresenta, nos revela o evangelho, mas ele nos confirma no evangelho, ele nos mantém, nos sustenta no evangelho. A segunda afirmação, ora, aquele que é poderoso, aparece em Efésios 3:20, um texto que é muito conhecido, que é, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu eterno poder. Ou seja, Deus ele é poderoso para fazer mais do que a gente pede, do que a gente ora. E se vocês prestarem atenção, o pedido de Paulo ali é um pedido ousado, porque ele não pede coisas materiais. Ali em Efésios 3, ele está dizendo: Deus, a minha oração é para que os irmãos entendam a largura, a profundidade, o cumprimento do amor de Deus, e nós sejamos todos plenos, cheios da plenitude de Deus. E ele está dizendo: olha, Deus ele não pode apenas fazer isso, como ele pode fazer infinitamente mais. Em outras palavras, a nossa mente não entendeu ainda o poder de Deus, não entendeu o amor dele. Tudo que você experimentou do amor de Deus, da vida cristã, você ainda não esgotou, você ainda não chegou ao topo, não transbordou ainda. Ou seja, Deus ele pode fazer muito mais, e pode revelar mais, pode te fazer conhecer mais. Agora, aqui chega essa afirmação: ora, aquele que é poderoso, para quê? Para nos guardar de tropeçar. Essa palavra tropeçar, guardar de tropeçar aqui, a imagem que Judas quer trazer é o termo ele é associado a um cavalo que ele caminha, ele cavalga, você pode cavalgar nele sem tropeçar, ele não cai. E ele usa essa imagem para assemelhar que na nossa caminhada cristã, nós podemos caminhar, apesar das pedras do caminho, nós não vamos tropeçar e nós não vamos cair, porque Deus ele é poderoso para nos manter de pé, ele é poderoso para nos firmar. Só que presta atenção, o que é tropeçar aqui? Tropeçar é você pecar? Pode ser também, mas aqui o que ele quer enfatizar? Lembra dos falsos mestres? Lembra das falsas heresias? Deus ele vai nos guardar primeiro do conteúdo dessa mensagem errada, herética, deturpada. Ou seja, ele vai nos dar uma mente capaz de discernir o bem e o mal, a verdade da mentira. Então a gente vai ser blindado contra essas heresias, e ao mesmo tempo nós seremos blindados
de cair no erro que essas heresias propagam. Porque a gente não pode ser, irmãos, ingênuo de pensar que uma heresia, ela não vai mudar nada. Ah, não, é só uma heresia, é só uma coisa errada. Toda heresia, ela carrega uma prática. Toda heresia, ela carrega, né, como a gente diz, não podemos dissociar teologia de prática, ética de moral. Nós não podemos dissociar uma doutrina da nossa vida. Então, alguém que está ensinando algo errado, consequentemente, ele vai direcionar a vida prática das pessoas de maneira errada. E lembra que eu falei sobre a dissolução da graça, que é o termo que Judas fala? O que é a graça de Deus? O que o nosso irmão Michel acabou de falar sobre a graça de Deus? A graça de Deus, lembra da definição que a gente aprende na escola dominical? Graça é favor não merecido ou imerecido. Só que o que essas pessoas pegavam a graça de Deus e faziam o quê? Bom, se a gente é salvo por um favor que nós não merecemos, então vamos continuar não merecendo a graça de Deus, né? Vamos continuar errando. Se eu errei e a graça de Deus me perdoou, então eu posso errar mais, que a graça de Deus vai continuar me perdoando. A favor, eu não vou merecer de qualquer jeito, né? Ou seja, eles tiveram uma dissolução da graça. Eles perverteram que a graça, porque graça, ela te dá liberdade, mas ela não te dá libertinagem. Ela te dá uma maturidade. A graça de Deus nos tira das trevas e nos leva para a luz. Mas se eu quiser voltar para as trevas, a graça de Deus, ela não me leva para as trevas de novo. Eu era cego e passei a ver. Se eu voltar a ser cego, é por minha conta. Não é que a graça de Deus vai continuar me dando visão se eu vou continuar colocando cera nos meus olhos ou algo nos meus olhos. Ou seja, isso significa que Deus, ele nos protege dessa perversão, não apenas do conteúdo, mas também de cair. Agora, ele cita mais outra coisa que Deus, ele faz por nós. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis. Essa linguagem apresentar, ela lembra os sacrifícios que eram feitos no Antigo Testamento. Se você pega, no Antigo Testamento era apresentar um animal imaculado, sem mancha. Tanto que se os irmãos pegarem outras traduções, vai trazer assim: apresentar-vos sem mácula, sem manchas. O animal, ele tinha que ser sem defeito, ele tinha que ser puro. Só que olha que interessante aqui. Deus, ele vai nos apresentar irrepreensíveis para quem? Para si mesmo. Deus é poderoso para nos apresentarmos irrepreensíveis diante da sua presença. Então Deus é aquele que planeja a nossa salvação, executa, e é aquele que nos traz a sua presença. Amém. É por isso que nós dizemos que é por Ele, é dele, por Ele e para Ele. Amém. Porque é Ele que planeja, Ele que nos salva e Ele que nos apresenta a si mesmo irrepreensíveis. Porque você conhece você conhece os seus pecados, as suas falhas, o que você pensa. O Michel acabou de falar aqui da nossa natureza e das nossas paixões pecaminosas, das nossas inclinações, das nossas taras, dos nossos vícios, das nossas manias, dos nossos hábitos. Você sabe quem você é. Paulo, por exemplo, ele diz em 1 Coríntios capítulo 1 que nós éramos loucos, fracos, vis, desprezíveis e que não são. Ele está falando de nós, e Deus escolheu esse tipo de gente como nós. Mas Ele é capaz, Ele é poderoso para, apesar de quem somos, apesar dos nossos deméritos, apesar dos nossos erros,
nos limpar, nos lavar e apresentar diante deles irrepreensíveis. Por isso que nós cantamos que Ele vai nos fazer mais alvo que a neve. Ele vai nos limpar, levar-nos à Tua presença. Só que Ele vai fazer mais. Além de nos levar para a Sua presença de maneira irrepreensível, Ele vai fazer isso de maneira que nós sintamos alegria. Qual que era o sentimento que nós iríamos ter diante de Deus? Medo, pavor. Ou seja, eu sou pecador, eu sou um errante, e eu vou chegar diante de um Deus santo. Era para nós temermos, mas Deus, Ele é poderoso de não apenas nos guardar de tropeçar, não apenas de nos trazer irrepreensíveis, mas também nos de dar alegria na Sua presença. Então, o que eu acho legal, o que eu acho bonito nesse texto, é de como o poder de Deus opera de maneira maravilhosa para fazermos com que a gente nos achegue a Ele, a Sua presença, de maneira com alegria. A 1 João, capítulo de número 3, verso 2, João ele vai dizer que, ele diz assim: filhinhos, ainda não se manifestou quem haveremos de ser, o que haveremos de ser, mas quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, e assim como Ele é, o veremos. Amém. Então Ele vai nos trazer a Sua presença. Paulo diz em em 1 Coríntios, melhor dizendo, em 1 Coríntios 13, que nós conhecemos em parte. Nós conhecemos parte, em parte conhecemos, em parte profetizamos. Porém, quando vier aquele que é perfeito, o que é em parte será aniquilado, e nós conheceremos em plenitude, de maneira completa. Agora, olha só, versículo de número 25, ele vai dizer assim: ao único Deus. Ele já começa assim, né? Ao único Deus. E eu quero enfatizar esse único, porque na nossa fé, nós, desde a antiguidade, nós cremos e pregamos que Deus, Ele é único. Se a gente lembrar o Shema dos judeus, em Deuteronômio capítulo 6, versículo de número 4, diz: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Era o que eles pregavam e era o que eles apresentavam aos seus filhos. Jesus, Ele vai dizer que a nossa salvação está atrelada a gente reconhecer Deus como único. João 17, 3, em que Ele diz: e a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem Tu enviaste. Deus é o único. Deus é inigualável, é o único, A gente vive numa geração relativista. O que é isso? Não existe verdade absoluta, não existe segurança em uma verdade eterna, absoluta. Você tem sua verdade, eu tenho a minha verdade, e cada um vive da forma que é. Você tem o seu Deus, eu tenho o meu Deus. E qual Deus é verdadeiro? Os dois. Os dois são os deuses verdadeiros. Esse que é o mundo de hoje. Só que nós somos aqueles que, apesar do tempo, da era, do século, somos aqueles que continuamos dizendo: Deus, Ele é único. Deus, Ele é único. A Bíblia vai dizer no Salmo 115 que as outras pessoas, elas têm os seus ídolos, seus deuses. E ele vai dizer que o ídolo, o que é um ídolo? O ídolo é uma estátua, é um Deus que tem boca, mas não fala, que tem olhos, mas não vê, que tem ouvidos, mas não ouve, que tem pés, mas não anda, e que tem mãos, mas não apalpa. E ele diz: o nosso Deus é diferente.
O nosso Deus não é assim, o nosso Senhor, porque apesar dele não ter nenhuma dessas características físicas, ele ouve, ele fala, ele estende as suas mãos, ele anda na sua igreja. Ou seja, o nosso Deus, ele é único, ele é real e ele é vivo. A gente pode orar e ele pode responder, ele pode falar conosco. Ele é o único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor. E aqui, para concluir, ele vai apresentar 4 características de Deus: glória, majestade, domínio e poder. Vamos falar bem rapidamente sobre esses 4. O que é, primeiro, glória? Glória, numa tradução literal, seria como presença. A Bíblia fala de glória em 3 sentidos. Primeiro, presença. É uma presença de Deus que é algo que a gente não consegue sentir em plenitude. Nenhum ser humano, nenhum ser consegue sentir a glória de Deus em sua plenitude. Você quer ver um exemplo? Isaías capítulo 6. A Bíblia vai dizer que Uzias, no ano que morreu o rei Uzias, o que aconteceu com Isaías? Ele viu o Senhor em um alto sublime trono, e a aba das suas vestes encheu o templo. Só que ele não apenas viu o Senhor em um alto sublime trono. A Bíblia vai dizer no verso 2 que ele viu os serafins, uma classe de anjos. E olha que interessante, eles viviam com Deus e tinham 3 asas. Para que servia as 3? 6 asas, desculpa, 6 asas. 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E o que eles diziam uns aos outros? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória, sua presença. Só que a presença de Deus, ela é tão intensa, ela é tão profunda, ela é tão forte, que os anjos, eles tinham que cobrir o seu corpo, a sua cabeça, os seus pés, porque a presença de Deus, ela é intensa. Se a gente pega Apocalipse capítulo 1, Jesus glorificado, a Bíblia vai dizer que João, ele estava na ilha de Patmos e ele ouviu uma voz de trás dele que dizia: o que vês, escreve um livro e manda 7 igrejas. E quando ele vira, a Bíblia diz que ele viu um homem glorificado, 7 estrelas, e Jesus, o Filho do Homem, glorificado. E ele diz que o seu rosto é como o sol no seu fulgor, na sua maior intensidade. Ele diz que a presença de Jesus era tão intensa que quando ele olhou para trás e viu Jesus, ele caiu aos seus pés como morto. Presença, a glória de Deus. É uma presença que, se os irmãos prestarem atenção em alguns textos, a palavra glória traz a ideia de luz, fulgor, resplendor, brilho. É uma presença que irradia luz. Quer ver um outro exemplo? Êxodo capítulo 34, versículo 33, vai dizer que quando Moisés está na presença de Deus, orando ali com Deus, quando ele sai, o rosto de Moisés começou a brilhar, só dele ter passado um tempo na presença de Deus, a tal ponto que ele diz que a Bíblia vai dizer que ele tem que colocar um véu, porque os israelitas tentavam olhar para ele e não conseguiam. O rosto de Moisés estava irradiando brilho. E só para finalizar esse ponto, se os irmãos pegam Atos 9, Paulo, quando ele está descendo para Damasco, a Bíblia diz que ele viu Jesus. Por exemplo, em Atos 21, quando ele está recontando, ele vai dizer que ele viu Jesus. Em Atos 9 diz que ele viu uma luz. Então ele viu Jesus como um brilho, um resplendor, uma glória. Só que glória é mais do que presença e é mais do que brilho. Glória também significa boa reputação, algo que é glorioso, elogiável. Quando a gente diz Deus, Ele merece toda a glória, a gente está dizendo
que Deus ele merece todos os elogios, porque é a sua essência. Quem Ele é alguém que é santo, 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 e por ser o que Ele é e fazer o que Ele faz, Ele merece glória, Ele merece todos os nossos elogios, e os nossos elogios inteiros não são capazes de descrever o quão glorioso Ele é. Só que tem mais, ele diz glória e majestade. Majestade significa ser supremo hierarquicamente, maior hierarquicamente. Então pensa aí que você tem policiais, você tem juízes, você tem presidentes, só que na hierarquia, Deus é aquele que está, Ele é supremo, e Ele está numa classe, num patamar maior, Ele é majestoso, Ele é o maior. Por isso que a gente diz, a Bíblia diz que Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores. Então não existe alguém maior que Deus. Quem está acima dele? Só Ele mesmo. Domínio. Aqui domínio refere-se à extensão da sua autoridade. Ele não apenas tem um poder de autoridade, mas essa autoridade, ela se estende a tudo e a todos. Não existe ninguém que esteja sob o domínio de Deus. Tudo está sob o seu domínio. Um exemplo, Jesus quando veio para a terra, a Bíblia vai dizer que Ele curava todas as enfermidades. Não existia enfermidade incurável, não existia problema insolúvel, não existia impossível para Jesus, pois Ele realizava os impossíveis. Enfermidades, demônios. Marcos capítulo 5 vai dizer que o endemoniado gadareno tinha uma legião de demônios. Algum vai dizer que uma legião era o nome atribuído às tropas romanas, que era o que? O Cauê que sabe mais, é 6 mil, seria aproximadamente 6 mil soldados de uma tropa romana, e esse nome é atribuído ao endemoniado gadareno. Ou seja, imagine alguém que está possuído por mais de 6 mil demônios. E aí, quem que ganha essa batalha? Jesus ou 6 mil demônios? Tem um meme assim, né? Jesus, Ele limpa, Ele manda que aquele demônio saia, aqueles demônios saiam dele. Os demônios respeitavam e tremiam diante dele. A Bíblia vai dizer que os demônios não apenas creem, mas tremem diante de Jesus. Seu domínio sobre a natureza. A Bíblia vai dizer que Jesus, Ele pega outra margem no barco, juntamente com os seus discípulos, Ele vai para o outro lado. E aí Jesus pega, vai dormir, vai tirar uma soneca, um sono, e de repente a Bíblia vai dizer que vem os ventos, os vendavais, uma tempestade, e de repente os discípulos acordam Jesus falando assim: Senhor, não tem problema para o Senhor que a gente vai morrer? E aí Jesus, Ele acorda e fala assim: aquieta-te, vento, acalma-te, mar. E a Bíblia vai dizer que a tempestade passou, houve bonança. E o que os discípulos perguntavam um ao outro? Quem é esse que até o vento e o mar ordena e eles lhe obedecem? Poder de Cristo sobre a natureza. Então olha só, até aqui a gente viu o poder de Cristo sobre as enfermidades, o poder dele, o domínio dele sobre os demônios, o domínio dele sobre a criação, o domínio dele na área política. Jesus, ele enfrentava, ele sabia, ele tem um poder sobre as autoridades. A Bíblia diz que nenhuma autoridade vem a não ser por Deus, sem a permissão dele. Jesus chega diante de Pilatos, e Pilatos fala assim: olha, você está aqui na minha presença, tem aqui os seus acusadores, você não vai falar nada? Ele diz: olha, o meu reino não é desse mundo, e nenhum poder você teria sobre mim se do alto não tivesse vindo.
ele pega, Jesus fala assim: olha, manda falar para aquela raposa, referindo-se a Herodes, que eu curo hoje, morro amanhã e ressuscito depois. Manda eles falarem que eu não estou nem aí, eu vou fazer o que eu vim fazer aqui nessa terra. Ou seja, ele tinha o poder e o domínio sobre tudo. Olha só, por último, para a gente concluir: glória, majestade, domínio e poder. E eu acho que aqui as pessoas se enganam, falando, por exemplo, que Deus ele é uma força maior. Já viram essa expressão? Eu acredito em uma força maior. O que é força maior? Força é uma força que é maior do que você? O Sol é uma força maior, o Sol é mais forte do que você. Deus ele não é uma força maior. Deus não é alguém que é o mais poderoso. Eu acho que quem diz que Deus é o mais poderoso, ele está sendo ingênuo, porque não existe nenhum poder que não emane de Deus. Deus ele não é alguém que tem poder, ele é todo poderoso. A sua essência é poder, ele emana poder. Não existe poder que não emane, não saia, não tenha como fonte Deus. Agora você fala, que poder? Tudo que você imaginar, tudo que você quiser. A Bíblia diz, por exemplo, em Jeremias 32:17, assim: Senhor Jeová, tu criaste os céus e a terra com teu grande poder e glória, coisa nenhuma te é maravilhosa. O que é impossível? O que é difícil para Deus? Aí você pega Isaías 43:13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Poder. E para concluir, o que a gente pode ver sobre isso? Tudo isso que a gente falou de Deus, das suas características, ela é desde quando e ela vai até quando? A Bíblia vai dizer que tudo isso é antes de todos os séculos. É antes de haver Mateus, antes de haver Cauê, antes de haver Pastor Carlos, antes de haver todos nós, antes de haver as eras, antes de haver história, antes de haver o mundo. Deus, ele já tinha e já era para ele todo domínio, majestade, glória e poder. Tudo isso já era dele, continua sendo dele agora e será para todo sempre. Nas palavras do autor aos Hebreus, Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Nas palavras do apóstolo Tiago, em Tiago 1,17, ele diz que Deus é aquele que ele é o Pai das luzes e não há sombra de variação. Ele é o mesmo, ele não muda, e o seu poder, o seu domínio, sua majestade, sua glória, tudo nele não muda. Ele continua sendo merecedor de honra, glória e louvor. O que eu quero enfatizar com tudo isso, irmãos, é que Deus ele é poderoso para nos guardar, para nos apresentar diante dele irrepreensíveis e com alegria, e ele é esse ser inexplicável, inefável, que não cabe nas palavras, mas que, apesar de tudo isso, nós podemos ter experiências com ele. Judas, ele escreve essas palavras, sabe para quê? Para que a gente venha ter experiências com Deus, ter experiências com esse Deus que, embora seja esse Deus transcendente, altíssimo, que parece que ele é inalcançável, mas ao mesmo tempo ele é o Deus imanente, ele é o Deus Emanuel, Deus conosco, ele é o Deus que a gente pode conhecer por meio de Jesus. Ele é o Deus que se revela a sua face. Ele é aquele com quem a gente pode ter comunhão. Que a gente possa ter mais confiança em Deus, conhecê-lo mais Ele. Essa confiança vai permitir com que a gente não caia em heresias e ao mesmo tempo com que a gente se mantenha firme em nossa caminhada cristã.
Porque vocês sabem que é muito fácil na nossa caminhada a gente se desviar. É muito fácil. Gosto de uma frase do livro O Peregrino, do John Bunyan, que ele diz que é mais fácil você sair do caminho do que nele ele entrar quando você está fora. Então, que Deus ele nos permita ter essa confiança. Você não confia em quem você não conhece. Você confiaria em alguém desconhecido aí na rua que passasse, me traz seu carro aqui. Você não confia em quem você conhece. Agora, se você não conhece a Deus, como que você vai confiar nele? Então, que a gente possa conhecer mais a Deus e na medida em que conhecermos, a gente poder aumentar a nossa confiança nele. Amém? Deus nos abençoe. Agradeço por dar a Jesus. Amém? Pastor Carlos.